Olá, queridos alunos! Na aula de hoje nós vamos falar sobre inequações produto e inequações quociente. Vem comigo que a aula de matemática vai começar! Para resolver uma inequação produto, que é o caso quando eu tenho duas inequações, uma multiplicadas pela outra, e elas estão menor que zero ou maior que zero, né? Do outro lado tem que ter o zero. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar o sinal de cada uma delas para poder lembrar das regrinhas de multiplicação de sinais e entender quando que isso vai ser menor que zero, ou seja, quando que isso vai ser negativo. Vamos então fazer. De novo, eu vou separar em duas inequações. A primeira, que é 2x ao quadrado menos 5x, e vou estudar o sinal dessa função. E a segunda, que eu vou separar para estudar o sinal, que é y igual a 2 mais x menos x ao quadrado. Vou estudar o sinal dessas duas inequações, ok? Então vamos lá, como que eu vou fazer? Para estudar sinal de função, eu preciso fazer o esboço do gráfico. Para fazer o esboço do gráfico, eu preciso das raízes. Nesse caso aqui, ó, eu vou usar o método das incompletas para conseguir encontrar a raiz. Então, colocando x em evidência, eu vou ter 2x menos 5 igual a zero para encontrar a raiz. Então, ou x é igual a zero, ou 2x menos 5 é igual a zero. Então, x vai ser, x2, né, vai ser igual a 5 meios. Encontrei as duas raízes. Agora eu vou fazer o esboço do gráfico. Como o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Então, eu tenho aqui primeiro zero, depois os 5 meios. E aqui ela vai ser negativa, aqui ela vai ser positiva e aqui ela vai ser positiva, ok? Então, vou fazer aqui um resumo, né? Vou colocar aqui o zero. No zero ela é zero, né? Nos 5 meios ela também é zero. E aí vou colocar aqui que ela é positiva antes do zero, negativa aqui no meio e positiva depois dos 5 meios, ok? Agora vamos para a segunda. De novo, para poder estudar o sinal da função, eu preciso encontrar as raízes e fazer o esboço do gráfico. Quais serão as raízes aqui, né? Eu tenho que o produto dá menos 2 e que a soma vai dar 1. Produto dá menos 2 pode ser 2 e menos 1, que a soma dá 1. Já achei, ó. Então, x1 é igual a 2 e x2 é igual a 1. Fazendo aqui o esboço do gráfico, quem está com o x ao quadrado, que é o a, é negativo, então a concavidade é voltada para baixo. Eu tenho, então, 1, na verdade 1 era negativo, né? Era menos 1. Então, eu tenho menos 1 e 2, que são as duas raízes. E aí, no meio delas é positivo, porque está aqui para cima. Antes do menos 1 é negativo, depois do 2 é negativo. E aí eu vou colocar, então, essa reta aqui para eu poder analisar os resultados. 5 meios é 2,5, então ele é depois do 1 e depois do 2 também. Então aqui eu coloco 2, que dá 0, ok? Aqui, então, eu vou colocar o menos 1. E aqui vai ser negativo, positivo, aqui no meio, e negativo de novo aqui, ok? Agora, para poder fazer o resultado, eu preciso, então, do produto deles, porque as duas funções, né, a primeira e a segunda, essa daqui é a primeira e essa daqui é a segunda, elas estão multiplicando, e eu quero que o sinal, quando eu multiplique, dê negativo, ou seja, dê menor que zero. Então, vamos fazer aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, quais são os meus pontos, né? Menos 1, 0, 2 e 5 meios.
Nesses pontos, o produto vai dar zero, porque quando uma das funções é zero, o produto tem que dar zero. Então, em todos esses casos aqui, ele vai dar zero, tá? Mas eu não quero saber quando que vai dar zero, eu quero saber quando que vai ser menor que zero, tá? Então, nesses daqui ele dá zero. Agora, vamos saber onde que vai dar menor que zero. Onde que vai dar negativo, ó. Antes do menos 1, lembra da regrinha de sinal de multiplicação, ó? Mais com menos vai dar menos. Aqui, ó, entre o menos 1 e o 0, a de cima é positiva, a de baixo é positiva, então vai dar mais. Aqui, entre o 0 e o 2, a de cima é negativa e a de baixo é positiva, então vai dar negativo. Entre o 2 e o 5/6, a de cima é negativa e a de baixo é negativa, então vai dar positivo. Depois do 5/6, a de cima é positiva, a de baixo é negativa, então vai dar negativo. Então, onde que são os intervalos que eu quero para a minha resposta? Vão ser aqui, ó, onde está negativo. Então, antes do menos 1, entre o 0 e o 2 e depois do 5/6. Eu tenho duas maneiras de escrever isso. Eu posso escrever em intervalos, né? Então, aqui, antes do menos 1, eu vou ter de menos infinito até o menos 1. O menos 1 é aberto porque no menos 1 dá zero e eu não quero igual a zero. União com esse intervalo aqui, do 0 até o 2, que de novo é aberto pelo mesmo motivo. União com esse intervalo aqui, que vai do 5/6 até o mais infinito. Agora, se eu quiser escrever isso, né, de outra forma, como que eu vou escrever? Então, a solução é igual a x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 1, ou 0 é menor que x, que é menor que 2, que é esse intervalo aqui, ou x é maior que 5/6, tá bom? E aí, coloquei todos os intervalos possíveis que vai dar negativo, ou seja, menor que 0. Para quem quiser ir um estudo bonitinho, feito lindamente, eu pus aqui o do livro, porque o meu sempre sai horroroso, né? Agora vamos resolver essa daqui, que é uma inequação quociente. De novo, eu vou ter duas funções, a de cima e a de baixo, para eu estudar o sinal. Então, inequação quociente ou inequação produto, eu faço o estudo do sinal da função, tá bom? É diferente da inequação simultânea. Se você não lembra, volta lá na aula anterior para poder lembrar. Então, na primeira, o que eu tenho? A função. Ela é y igual a x ao quadrado, menos 2x menos 8. E a segunda é y igual a x ao quadrado, menos 6x mais 9. Eu quero que ela seja menor ou igual que zero. Lembrando que se eu estou aqui no denominador, eu não posso colocar os x, que isso daqui dá zero, tá? Então, vamos lá. Fazendo aqui o estudo do sinal. Para fazer estudo do sinal, eu preciso saber quais são as raízes. Quais são as raízes, né? Que o produto dá menos 8 e que a soma dá 2. Então, vai ser, vamos ver se tem como, 2 vezes 4. Isso. Só que aí, para poder dar menos 8 e para a soma dar 2, eu preciso do 4 positivo. Então, x1 é igual a 4 positivo. E x2 é igual a menos 2, porque aí multiplicados dão menos 8 e somados dão 2, né? E aí, fazendo o esboço do gráfico, eu tenho concavidade voltada para cima, começa aqui no menos 2, termina no 4, aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é positivo, ok? Agora vamos para a segunda inequação. Eu tenho que a multiplicação dá 9 e a soma dá 6. Quem que é isso, né? O x1 é igual a x2, que é igual a 3, porque aí a soma dá 6 e o produto dá 9. Como que vai ser, então, o esboço desse estudo do sinal? Eu tenho a concavidade voltada para cima novamente, então ela é assim, mas ela só encontra aqui no 3, no resto tudo ela é positiva, ok? Então, vamos fazer aqui aquelas retinhas para a gente poder conseguir descobrir, né? Quais são os números que eu tenho? Menos 2, 3 e 4. Então, eu vou pôr aqui. Ok? Começo aqui no menos 2. E vou até o 4, que é a primeira. E aí eu tenho que ele é positivo aqui
negativo aqui, vou pôr 2 aqui, e positivo aqui. Agora, tá vendo? Ó, copiei daqui, ó. Agora a segunda, eu tenho 3 aqui no meio, e sempre quando eu tô nesses pontos, a função, ela dá 0. Então aqui no caso, como eu quero igual a 0, eu preciso desses pontos também na minha solução, mas com o cuidado de que o x tem que ser diferente de 3, que é quando o denominador dá 0. Então eu descobri aqui que o x tem que ser diferente de 3, porque é quando essa função aqui dá 0. O denominador não pode ser 0, né? Por existência, a gente sabe disso. E aí o que acontece? Antes do 3 é positivo e depois do 3 também é positivo. Estou colocando assim só para na hora que a gente for fazer o resultado. Então, a inequação quociente vai ser o resultado do estudo do sinal disso. Vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Menos 2, 3 e 4. Nesses pontos ela dá 0, mas nesse 3 eu não posso colocar na resposta porque o denominador dá 0 e aí não pode. Aqui vai ser positivo porque mais com mais dá mais. Aqui vai ser negativo, aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo. Eu quero quando é menor ou igual que 0. Então, onde que eu tô querendo? Eu tô querendo aqui, ó. Só que eu tenho que lembrar que não pode ser o 3 e que pode ser o menos 2 porque é menor ou igual e pode ser o 4, ok? Não pode ser o 3 por causa do denominador. Denominador diferente de 0, ok? Então, quem que vai ser o meu conjunto de solução? Solução vai ser x pertencente aos reais, o x tem que estar nesse intervalo do menos 2 e do 4, incluindo os extremos, tal que menos 2 é menor ou igual que x, que é menor ou igual que 4, porém, o x tem que ser diferente de 3 por causa do denominador 0. Ou se eu quiser escrever como uma união, né, de 2 intervalos, que são 2 segmentos de reta, eu posso escrever fechado no menos 2, que começa no menos 2, vai até o 3 aberto, porque eu não posso incluir o 3, e aí eu uno esse intervalo com o 3 aberto até o 4 fechado, ok? E aí tá aqui bonitinho, né, para vocês poderem observar estes resultados. E aqui ele também coloca de outra forma, escrito de outra maneira, que também é interessante, ok? E agora, por último, vamos resolver esse exercício que foi do Enem, que fala sobre a Igrejinha de São Francisco de Assis. Fala que é uma obra de Oscar Niemeyer, né? E aí fala que as abóbadas estão em formas de parábola, tá? E aí ele quer saber essa medida que é H em metros. Como que eu vou saber isso? Vamos lá. Eu vou ter que achar a lei de formação dessa parábola. Essa parábola tá aqui assim. Eu posso colocar o início dela aqui no 0 e aí fazer aqui o desenho. Se do meio até o final tem 5 unidades, isso quer dizer que do meio até o início também tem que ter 5, por simetria da parábola. Então, se aqui é 0, aqui é 5 e aqui é 10, porque eu tenho que contar de 5 em 5, certo? Outro ponto que ele nos fornece é quando eu tenho uma altura de 3 metros, que é aqui, ó. Ou seja, quando o y é igual a 3. Eu tenho, então, que aqui e aqui, ó, porque ele fala que a distância daqui até o ponto que dá 3 metros são 4 metros. Então, 5 mais 4 aqui que tem aqui, ó, vai dar no 9. E aqui, por simetria, né, eu tenho que tirar 4, vai dar no 1. Então, eu tenho mais do que eu preciso para construir a parábola. Eu tenho uma raiz, eu tenho a segunda raiz e eu tenho 2 pontos aqui. Isso eu consigo fazer utilizando a fórmula fatorada, né? E aí depois eu encontro aqui o maior ponto da parábola. Vamos encontrar. Y vai ser igual a vezes x menos x1, que a primeira raiz é 0. Então, x menos 0. Vezes x menos x2, que a segunda raiz é 10. Isso é fórmula, viu, gente? Fórmula da forma fatorada. Agora, para encontrar o A, o que eu vou fazer? Eu vou substituir um ponto. Pode ser 1 e 3, que é mais fácil. Vou substituir 1 e 3. 1 no x, 3 no y. Então, vai ficar 3 é igual a vezes x menos 0 dá x, e o x que eu estou usando é 1. Então, vezes 1, vezes
1 menos 10 vai dar menos 9, ok? Então, 3 vai ser igual a A vezes menos 9. Então, A vai ser igual a 3 dividido por menos 9, que dá menos 1/3. Achei, então, a equação, que é y é igual a menos 1/3 vezes x menos 0, que é x, vezes x menos 10. Fazendo a multiplicação aqui, eu vou ter, então, que vai ser menos x, ficou feio aqui, menos x ao quadrado sobre 3, mais 10x sobre 3. Essa, então, é a equação dessa parábola. Agora, eu quero saber a h. H é o quê? É o y-vértice. Só que presta atenção. Vamos lá. Eu tenho aqui que o x-vértice é 5. Eu tenho que o x-vértice é 5. Se eu substituir, né? Então, vamos colocar aqui, ó, x-vértice é igual a 5. Se eu substituir o x-vértice igual a 5 na lei de formação da parábola, aqui, ó, eu tenho que encontrar quem? Y-vértice. Então, eu tenho que y-vértice vai ser igual, vou até substituir aqui, ó, que eu acho mais fácil fazer a conta, tá? Vai ser igual a menos 1/3 vezes 5, vezes 5 menos 10, que vai dar menos 5. Então, vai ser igual, menos com menos dá mais, 5 vezes 5 dá 25, 25/3. Letra D, ok? Então, é isso aí, gente. Até a próxima. Tchau!